Muito bem, os Estados Unidos intensificam uma operação global para combater o controle da China em portos e infraestruturas marítimas. Isso pelo menos foi o que fontes ligadas ao governo americano disseram à agência Reuters. O Epoch Times está em contato com a imprensa da Casa Branca para confirmação das informações da reportagem. Entretanto, a gente pontua o contexto conforme isso é não só uma especulação, mas coisa já vista mundo afora em algumas ações pontuais, e obriga a gente a voltar para alguns dos pontos centrais da política exterior do governo Trump. Falamos na sequência nesse segmento sobre Estados Unidos, China e portos. O que se reporta pela Reuters, a gente tem a reportagem aqui do lado, é que essa ação se deve à presença crescente de estatais chinesas em portos na África, Europa, América Latina e regiões do Oceano Índico. De acordo com as fontes ouvidas pela agência, a Casa Branca considera apoiar empresas privadas americanas ou ocidentais para comprarem as participações chinesas nos portos. E tem exemplo anterior, tá? Isso já está em vias de acontecer no Canal do Panamá. A gente vai passar pelos detalhes. Segundo a reportagem, a estratégia americana incluirá monitoramento de contratos, avaliação de riscos cibernéticos e iniciativas para incentivar os governos a reduzirem a dependência de infraestrutura chinesa nos portos. O foco também deve aumentar a cooperação com portos comerciais que tenham localização considerada crítica para o transporte global. A gente tem aqui, eu vou passar com vocês algumas das questões aqui, onde a gente vai entender um pouco melhor a situação. A gente tem uma apuração aqui que é do Council on Foreign Relations, até uma organização que foi muito criticada por um viés mais democrata nos Estados Unidos. Para você ter um pouco do background, poder formar sua opinião, a gente sempre busca revelar esse tipo de situação quando há esse tipo de crítica. Mas a apuração que ela traz aqui à tona é baseada em dados oficiais também divulgados pelo governo americano. E vocês acompanham esse mapa divulgado por eles. Vamos de tela cheia. Isso são portos onde há participações chinesas. Aqueles que estão em vermelho são os que têm mais de 50% de participações chinesas. No Brasil, a gente pode falar de Paranaguá e Santos, tem até um triângulo ali, vocês veem no Brasil, mas Porto de Xangai no Peru pontuado, o Iquique no Chile aí embaixo, só para falar de América Latina, e depois passando pelo sudeste da Ásia, a gente vai ver muito mais deles. A gente vê ali por toda a costa da África e mesmo na Europa, com portos na Alemanha, na Bélgica e em outras regiões, tendo esse tipo de participação por parte do regime chinês. Então aí já dá para a gente uma noção da escala da questão. Seguindo aqui com a reportagem, enquanto a gente tem essa imagem para ficar de ilustrativa, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, já ia falar Departamento de Defesa, mas mudaram o nome. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos identificou, segundo a reportagem, dezenas de portos como prioritários. Alguns incluem instalações em Singapura, Paquistão, Sri Lanka e uma série de países africanos, onde empresas chinesas têm ou concessões ou direitos operacionais ou, de alguma forma, têm recursos aí para trabalhar quanto a isso. Segundo essa apuração do Council on Foreign Relations, o Conselho para Relações Exteriores seria o nome em português da organização, a China tem participação em 129 iniciativas portuárias. Esse mapa pontua essas 129, então, e para a gente ter uma diferenciação, pessoal, do porquê isso é também uma preocupação estratégica, vocês estão vendo que alguns dos pontos são redondos e alguns dos pontos são triangulares. Os pontos redondos são aqueles onde não teria capacidade de uso duplo, então não só civil, mas também militar mesmo dos portos. Aqueles triangulares são aonde, pela condição de infraestrutura, a profundidade do porto, o tamanho, a forma como a infraestrutura é realizada, se permitiria, em caso de um conflito, por exemplo, o uso pela Marinha Chinesa desses portos. Isso vai até agosto de 2024, essa é a projeção. Isso também passa por um debate sobre estaleiros, que é uma questão de construção naval fundamental para essa administração, que está buscando andar rápido para recuperar a capacidade de construção naval dos Estados Unidos, que definhou ao longo das últimas décadas até chegar a ser, eu estou confirmando aqui nas minhas notas, pessoal, mas até chegar a ser 230 vezes menos capaz do que a capacidade de produção de navios pelos estaleiros da República Popular da China Comunista. Seria um prazo de décadas para reduzir a diferença, e também há um debate grande sobre como fazer isso, como fazer da forma mais rápida, e também há parceiros que estão buscando dirimir essa diferença, diminuir essa diferença. A Coreia do Sul é um deles que tem trabalhado com os Estados Unidos nesse sentido. Agora, para a gente resgatar um caso onde isso já veio à tona e que respalda precisamente o que é relatado agora à agência Reuters por fontes da Casa Branca, a gente traz à tona o caso do Panamá. Ali um consórcio formado por BlackRock, Global Infrastructure Partners e Terminal Investment Limited, aí o nome das empresas americanas, havia buscado a compra não só na controladora
de alguns dos portos do Canal do Panamá e da infraestrutura do Canal do Panamá, atualmente em mãos da CK Hutchinson Holdings, empresa de Hong Kong, mas com muita pressão chinesa estatal em cima, mas ainda buscou comprar os portos não só lá, mas em 23 países. Seria o primeiro passo para isso. Os portos de Balboa e Cristóbal, que estão dos dois lados do Canal do Panamá, são a prioridade estratégica máxima. Claro, o Canal do Panamá permitiria o trânsito estratégico entre o Atlântico e o Pacífico, e a gente não precisa nem dizer o quão estratégico isso seria, por exemplo, no caso de um conflito envolvendo Taiwan, lá no leste da Ásia. O valor da transação ficou aí entre 22,8 e 23 bilhões de dólares com B de bola, porque também se considera algumas dívidas, pagamento líquido, tem algumas nuances. Mas esse tipo de negócio pode ser mais visto pelo que essa reportagem aponta adiante. Mas não deve ser um caminho fácil. Mesmo agora, enquanto os Estados Unidos estão negociando a questão de tarifas com a China, a gente fala de um cenário no qual reguladores chineses muitas vezes travam essas vendas. E a tensão diplomática, a forma de resolver isso pode não ser coisa simples. Enquanto a gente passa sobre isso, a gente não pode deixar de resgatar a importância não só no caso hipotético de um conflito, mas a importância já presente em tensões em corpos d'água pelo planeta. A gente noticiou mais cedo, hoje no programa, sobre a tensão entre embarcações chinesas e filipinas no Mar do Sul da China, coisa que tem se intensificado nos últimos meses. Para te dar uma ilustração, só no Mar do Sul da China, que fica ali, bem, como o nome já indica, ao sul da China, a gente está falando do trânsito de 1/3 do comércio global para petróleo, para uma série de bens e de manufatura. A colisão entre embarcações, a tensão militar, a possessão dos portos e como o desenho estratégico fica são coisas que impactam não só as preocupações dos altos generais, das altas autoridades, mas também mesmo podem vir a impactar em circunstâncias excepcionais o dia a dia, o comércio, o preço dos produtos. A gente aguarda para ver como se desenha então a disputa estratégica pelos portos entre China e Estados Unidos, conforme a notícia vem aí de um interesse numa investida quanto ao assunto, talvez similar ao que a gente viu no Panamá, e como os reguladores chineses vão lidar com isso, a gente aguarda para ver.